Quando eu assisti a primeira temporada de Infinity Train, eu fiquei impressionada com a profundidade que aquele desenho carregava. Como que ele tinha uma mensagem profunda e construía um ambiente hostil de forma tão simples. Onde na segunda e terceira temporada ele vai manter essa essência, mas abordando outras mensagens, se mostrando ser uma série com um formato bem único. Oi, eu sou Juliana Corner e no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise sobre o segundo e terceiro livro de Trem Infinito. Então, já deixa o seu gostei e se inscreve no canal. O qual é sempre importante avisar que esse vídeo pode conter spoilers de todas as temporadas. Caso você tenha caído nesse vídeo sem saber sobre o que eu estou falando, Infinity Train, ou Trem Infinito como foi traduzido, é um desenho animado original da Cartoon Network que conta diversas histórias de pessoas que foram sugadas por um trem e lá elas têm que aprender a crescer emocionalmente. Onde a primeira temporada dessa série conta a jornada da menina chamada Tulip, que após o divórcio dos seus pais e ainda sem saber como digerir toda aquela situação, foi sugada pelo trem e lá ela não só resolveu seus conflitos internos, como também ajudou o trem a restabelecer o seu condutor original e, por consequência, restaurando a ordem no veículo. Caso você queira ouvir mais, aqui no card e também na tela final vão estar o vídeo que eu fiz fazendo a análise da primeira temporada e falando mais sobre a situação da Tulip. A gente tem que se adaptar às mudanças da vida. Antes de começar a falar sobre os personagens e a história em si da segunda e terceira temporada, eu quero ressaltar como Infinity Train está sendo feito. A primeira temporada de Infinity Train tem 10 episódios de 11 minutos, que somados dão mais ou menos por volta de 1h40 de história, que é o equivalente a mais ou menos um filme de longa-metragem, a qual a história e o arco dos personagens na primeira temporada são, entre aspas, todos apresentados, desenvolvidos e finalizados, sendo de fato uma história fechada com seu vilão próprio, o qual esse padrão se repete nas suas próximas temporadas. O que eu acho interessante é que cada temporada vai focar em um personagem diferente, vai resolver os seus dilemas e vai seguir para um próximo personagem sem realmente ter uma história maior que conecte eles, como se cada temporada fosse realmente uma série própria, o que liga essas temporadas como uma única série é o local, que também é um personagem, que é o trem. Onde eu acho isso bem interessante, pois as séries norte-americanas são muito ligadas aos seus personagens. A gente está acostumado a ver histórias na perspectiva de um certo número de personagens e, principalmente, estamos acostumados a seguir uma única história com esses personagens, entre aspas, únicos. Então, é legal ver essa diferença de contar várias histórias que até se conectam uma com a outra, mas são completamente independentes, porque é assim que a vida segue. Normalmente a gente conhece pessoas e dividimos parte da nossa história com elas, mas cada um tem a sua própria jornada e cada um é protagonista da sua própria história. O que faz parte da principal mensagem que a segunda temporada quer transmitir. Ele é livre! Ele pertence a ele mesmo! A segunda temporada vai focar na história da Lake, quem era o reflexo da Tulip na temporada passada. Uma personagem que, ao ser apresentada, já demonstrava ter uma questão pessoal de ser independente e livre. Afinal, ela sempre foi o reflexo de outra pessoa. A personagem é reintroduzida, mostrando como a vida dela seguiu após a separação da sua, entre aspas, prime. Como que ela aproveita as pequenas liberdades adquiridas, como viajar entre vagões e mudar completamente o seu visual. Porém, também vemos que essa liberdade tem um limite, visto que ela ainda é perseguida, ou seja, ainda há uma amarra a qual ela tem que se libertar. Ainda há uma história a ser contada, onde ela se encontra com dois novos personagens, um passageiro humano e uma criatura do trem, o qual o humano, como todos os passageiros, vai ter os seus dilemas e erros pessoais a serem resolvidos. Porém, dessa vez, ele fica em segundo plano. Quando a Lake se encontra com esses dois novos amigos, surgem duas questões novas para a personagem. A primeira é que, se relacionar com o outro, tira um pouco da sua liberdade. Não tem como manter uma amizade e ser 100% independente. O que ela aprende é que isso não é ruim, visto que é todo um benefício de se ter uma relação com outras pessoas. Uma questão não tão explícita e é mais uma interpretação minha. Onde a segunda questão, que agora é mais perceptível, é que a Lake se vê como um passageiro, presa naquele trem, mas que ela não é um passageiro de verdade. O que faz os amigos dela, uma criatura do trem e o outro um passageiro, uma própria metáfora da personagem que vive entre esses dois mundos. A segunda temporada tem uma reflexão sobre identidade. O Jesse estava no trem justamente por não seguir as suas próprias vontades e se mascarar para agradar os outros. O Alan Drácula é uma rena que muda de forma e ainda tem um conflito de ter um parasita dentro dele. E a Lake é o reflexo independente da Tulip. Mas a temporada vai além dessas reflexões de identidade e de você ser você mesmo. Ela também inclui toda uma filosofia do que é realidade. A Lake é meio que um NPC do trem. É um reflexo de um espelho. Então, até que ponto isso a torna real?
Até que ponto as criaturas e o próprio trem são reais? A gente entende nessa temporada que esses personagens do trem são criados pelo próprio para servir aos passageiros, para servir como um guia para os passageiros. Então isso quer dizer que eles são meros NPCs de um jogo? As experiências que esses passageiros tiveram nesse trem conta como uma realidade? Afinal, eles foram reais em um determinado tempo, onde o trem não é uma mera ilusão e pode ferir o passageiro. Não é à toa que os Apex foram apresentados nessa situação, visto que a realidade deles é a realidade do trem. Uma questão sobre entender que existem outras realidades além da nossa, que eu associo bastante com o entretenimento e mais recentemente com os criadores de conteúdo, visto que eu vejo pessoas tratando criadores de conteúdo como NPCs, como criaturas que estão ali para servi-los. Na verdade, toda a profissão no geral. Quando a gente está numa sala de aula, ou num consultório médico, ou em um local onde há um profissional para nos servir, a gente meio que esquece que aquele profissional é uma pessoa. Enfim, são várias reflexões que talvez eu faça em outro vídeo. Onde, se a primeira temporada a mensagem era sobre se conhecer para conseguir se adaptar ao externo, a segunda temporada é sobre se conhecer e romper com o externo. Seu Alec. Onde essas duas temporadas aumentam muito a mitologia do trem, e como que ele, apesar de ter melhorado agora que tem o seu verdadeiro condutor, ainda é um ambiente hostil, afinal, ele sequestra pessoas. Uma hostilidade que acabou criando um grupo de jovens rebeldes, bem no estilo de Meninos Perdidos do Peter Pan. Eu vejo o trem, na verdade, como uma grande referência à Terra do Nunca, só que com a opção das pessoas saírem, onde, apesar de vermos o grupo Apex como uma coisa ruim, ainda assim é uma demonstração de liberdade e identidade. Um passageiro deveria ter uma escolha livre de permanecer no trem. Então, já seguindo para a terceira temporada, a série continua sua narrativa contando a versão da história dos Meninos Perdidos, além de resgatar a personagem da Amélia, que é meio que o Peter Pan desse grupo disfuncional. What have you kids been doing to the train cars? Se a primeira temporada era sobre se adaptar ao exterior e a segunda sobre o exterior se adaptar a você, a terceira temporada é sobre como o exterior consegue mudar um indivíduo ou um grupo. Nessa temporada, os protagonistas são a Grace e o Simon, os dois líderes do grupo Apex, onde a temporada começa tirando os dois dos seus ambientes naturais, não só do vagão do shopping, mas do próprio grupo que eles criaram, os colocando em um exterior diferente que eles não estão acostumados. Onde, nessa mudança de ambiente, já no começo, percebemos que ambos os personagens reagem a essa mudança de formas diferentes. A Grace recebe essa mudança de forma bem mais, entre aspas, positiva do que o Simon, uma diferença de reação que vai se acumulando ao decorrer da temporada, a qual a Amélia, lá no começo, tinha o objetivo de alterar os ambientes do trem, criando a sua própria realidade, criando o seu próprio ambiente externo, onde nessas tentativas, ela alterou a realidade da Grace e dos passageiros que a Grace encontrou, ou seja, teve todo um efeito cascata que a Amélia causou. Nessa temporada, é interessante ver como cada um cria sua própria narrativa. Quando a Grace foi, entre aspas, salva por uma pessoa com um número muito alto, ela associou essa informação de um número alto com o objetivo de estar no trem, onde, em um ato infantil de o meu número é maior que o seu, ela e o Simon criaram um grupo rebelde. Ou seja, associando um pouquinho o exterior e essa questão da realidade, a terceira temporada mostra como que cada um tem uma percepção única da sua própria realidade e como que isso molda o seu próprio exterior a partir dessa visão. As quais as questões que a Grace foi resolver no trem é justamente dela parar de tentar controlar o ambiente à sua volta, de sair do seu trono que ela criou e aceitar as mudanças que as coisas da sua volta causam nela. Ela se mostra mais positiva aos novos ambientes, porque ela os molda às suas vontades e não realmente os aceita, assim como a Amélia fazia, só que de forma mais incisiva, onde a Grace começa a repensar os seus valores quando novamente as coisas mudam e ela encontra a Hazel e a Tuba. A Hazel e a Tuba são duas criaturas do trem, uma que foi criada de propósito e outra que foi criada sem querer, onde a Hazel resgata um pouco todo esse dilema de ela ser real ou não da temporada anterior, onde essa personagem, seguindo toda essa questão de mudar conforme o ambiente, literalmente muda de forma conforme os seus sentimentos são confrontados. Por outro lado, o Simon se fecha a qualquer tipo de mudança e acaba tendo um destino bem pior do que da Amélia. Ou seja, todos os arcos desses personagens estão não só ligados narrativamente com o arco da Amélia, mas com os problemas que a personagem também não conseguiu resolver consigo mesma, com os dilemas dela, voltando um pouco com os dilemas da primeira temporada, sendo nessa primeira temporada que deixou essas questões abertas a serem resolvidas. Assim como essa terceira temporada foi a única temporada que deixou um final em aberto, sem ter uma resolução
concreta dos personagens, pelo menos da maioria deles. But it's unfair for me to tell you how to understand yourself. Em relação à produção, essa é uma animação excelente, onde eu acho que a qualidade técnica está diretamente ligada ao fator de ser uma série curta e com temporadas, entre aspas, independentes. Afinal, é como se eles tivessem que produzir 3 filmes. Na parte visual, eu entendo quando algumas pessoas reclamaram que eles padronizaram os traços dos personagens, onde eu também acho que para uma série tão única, seria legal também ter um visual mais próprio. Porém, a animação não deixa de ter a sua singularidade. Afinal, o trem tem infinitos vagões com infinitas possibilidades e ambientes. E a animação dos movimentos, apesar de não ter nada que se destaque, com uma movimentação mais complexa, é toda bem feita, onde na parte sonora que eu acho que é espetacular, porque todos os efeitos sonoros é que dão a carga mais séria e, entre aspas, pesada que a série precisa. Afinal, esse é um trem que sequestra e pode matar pessoas, onde ao invés deles optarem por colocar imagens mais gráficas, eles colocaram sons mais arrepiantes. Inclusive, a paleta e tons de cores que a série usa é ligado a algo mais frio e sombrio, uma opção bem utilizada para o público-alvo da série, porque Infinity Train é classificado como uma obra infanto-juvenil, mas assim como nos seus personagens, ela não deixou se amarrar por um padrão e está sendo bem livre em como ela quer contar as suas histórias. It's okay. That was good. A segunda e terceira temporada de Infinity Train não só expandiram a mitologia do trem infinito, mas também demonstrou como uma obra de entretenimento pode trazer diversas reflexões de forma tão explícita e simples. É realmente um desenho bem único. Bem, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, e se gostaram, deixe seu gostei e se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Aqui no card vai ter uma playlist com outras análises que eu fiz, e aqui embaixo tem a análise que eu fiz sobre a primeira temporada de Infinity Train. Eu sou Juliana, e até!